Jesus é Deus? Essa é a pergunta que atravessa séculos, provoca debates e transforma corações. Para muitos, ele foi apenas um mestre, um profeta, um exemplo de compaixão. Para outros, um enviado do céu, mas não o próprio céu encarnado. A verdade é que essa pergunta não pode ser respondida com pressa, nem com opinião. É preciso voltar à origem de todas as coisas, antes do tempo, antes do espaço, antes até mesmo da oração. Porque a história de Jesus não começa na manjedoura. Ela já existia antes que houvesse mundo. E é a partir desse retorno à eternidade que começamos a compreender o mistério. João, capítulo 1, versículo 1, declara: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é um dos versículos mais profundos de toda a Escritura, e também um dos mais ignorados quando se trata de entender a verdadeira identidade de Cristo. Ele não diz que o Verbo estava próximo de Deus, nem que era semelhante a Deus. Diz que o Verbo era Deus. Mas o texto não para aí. Ele continua afirmando que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa declaração não pode ser ignorada, porque ela nos leva a um lugar de origem, e não de criação. Antes de Maria, antes da genealogia, antes dos profetas, antes da própria existência humana. O que havia ali? Havia comunhão, havia glória, havia relação. O Verbo já existia. Ele não foi criado, ele era. Mas mesmo existindo desde sempre, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E foi assim que passamos a ver com os olhos o que antes era invisível. Jesus não surgiu na história como alguém escolhido por Deus. O que os textos revelam é algo ainda mais profundo. Ele já estava com Deus desde antes da história começar. A encarnação não foi o início da sua existência, mas a sua entrada no tempo.